A partir deste momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região palestra realizada por Sheila Salomé com o tema Que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita, do grupo Irmão Fritz. Boa noite a todos e todas, que Jesus nos ampare, nos proteja, nos guie. O nosso estudo de hoje é pautado no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E o que significa isso? Significa fazer o bem sem ostentação. Para nós iniciarmos nossa reflexão, eu vou fazer a leitura de um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 4. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois do contrário não recebereis a recompensa de vosso Pai que estás nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteis como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes a esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Então, nós estamos aí falando, está no Evangelho de Mateus, como já mencionei, de fazer o bem sem ostentação. Existem diversas passagens do Evangelho onde Jesus vai nos dizer da importância do bem, da importância do amor, da importância da solidariedade. E quando ele nos diz de fazer o bem sem ostentar, primeiro ele está nos dizendo de não nos rendermos à vaidade. Fazemos o bem pelo gesto de amor, fazemos o bem pelo gesto de solidariedade. Não fazemos o bem esperando algum tipo de retorno, algum tipo de agradecimento ou até mesmo algum tipo de elogio, de algo que possa fomentar a nossa vaidade, o elogio, o excesso de notícia a respeito daquele bem que foi realizado. Da importância de estarmos sintonizados com a proposta da solidariedade, da empatia, do amor ao próximo, sem a nossa preocupação com a ostentação. No Evangelho, no capítulo 13 do Evangelho, Allan Kardec vai nos dizer que todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, ele encontrará 1000 ocasiões para realizar esse desejo. Nem sempre nós precisamos de ter o bem material para auxiliar o nosso irmão que precisa. Às vezes ele precisa de um conforto espiritual, às vezes ele precisa de uma palavra amiga. Nem sempre é o bem material que será o fruto da nossa ajuda, do nosso auxílio. E Kardec vai nos dizer que existem muitas situações onde nós vamos nos deparar com a oportunidade de servir, que vamos nos deparar com a oportunidade de auxiliar o próximo. E Kardec prossegue: prodigalizar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral,
fazer um esforço útil. Então, ele nos lembra de que as possibilidades de auxílio ao próximo, elas são infinitas. E é importante nós pensarmos o quanto que, quando nos distanciamos um pouco do nosso egocentrismo, quando nos distanciamos um pouco da nossa vaidade, do nosso orgulho, quando alcançamos, sintonizamos com o sofrimento do próximo, muitas vezes ficamos mais lúcidos diante do nosso próprio sofrimento. Quantas histórias de dor, de dificuldade, dos irmãos com os quais nós convivemos, com os nossos vizinhos, com os nossos colegas de trabalho, colegas de trabalho na casa espírita, quantas vezes nos deparamos com situações que são lições de vida para nós mesmos. Quantas vezes aquela lágrima do outro serve de consolo para nossas lágrimas. Quantas vezes aquelas situações em que nós vamos auxiliar o próximo, nós também nos auxiliamos, refletindo, reprogramando a nossa história, retomando muitas situações de dor e de sofrimento em nossa própria vida. E ainda, nos recorrendo aqui ao Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma mensagem de São Vicente de Paulo. E o que ele vai nos dizer? Sede bondosos e caridosos, essa é a chave dos céus, a chave que tendes em vossas mãos. Toda eterna felicidade se contém nesse preceito: amai-vos uns aos outros. A caridade é, em todos os mundos, a eterna âncora de salvação. É a sua própria virtude dada por ele a todas as criaturas. Vicente de Paulo, que tem ainda nos dias de hoje representantes da sociedade que leva o nome dele, né, e tem representantes em todo o mundo. A solidariedade é o combustível para mudar o mundo. Imaginemos um mundo onde todos fossem solidários, onde todos fossem empáticos, onde todos fossem capazes de compreender a dor alheia. Que mundo maravilhoso nós teríamos, não é verdade? E aí nós vamos prosseguir com uma outra mensagem. Essa é a mensagem de Carita. E ela vai nos dizer, vai nos convidar para um grande banquete. E ela nos diz que ela fornece a árvore onde todos nós saciaremos. E ela fala do quanto é bela e quanto essa árvore é carregada de frutos. E ela fala: ide, colhei e apanhai todos os frutos dessa árvore. E ela chama essa árvore de beneficência. E tanto a sociedade de vicentinos quanto as sociedades que levam o nome Caritas trabalham, existem representações em todos os lugares do mundo, todos trabalhando em prol da ajuda ao próximo. Que exemplo maravilhoso, que legado de luz. Ainda na nossa reflexão, nós vamos trazer aqui uma questão do Livro dos Espíritos. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendida por Jesus? E a resposta é: a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Vamos então aqui pensar no significado da benevolência.
Benevolência é a boa vontade em relação a outra pessoa, é a bondade. Significa também a qualidade de quem expressa tolerância, de quem perdoa com facilidade. Então, exercitar a benevolência é um exercício, deve ser um exercício diário em nossa história, em nossa caminhada, pois sabemos o quão desafiador é, em alguns momentos da nossa trajetória, exercitarmos a benevolência quando estamos com o coração aflito, quando estamos diante da mágoa, quando estamos diante de algum dissabor. Mas é justamente em situações dessa natureza que o ideal é exercitarmos a benevolência. Um outro conceito importante para trabalharmos seria o conceito da indulgência. E o significado da indulgência no dicionário vai nos dizer da facilidade para perdoar os outros, para perdoar os erros cometidos pelos outros. A palavra clemência, demonstração de perdão a um castigo, a uma pena, a uma ofensa. O quanto devemos amadurecer e trabalhar a nossa indulgência no dia a dia. Muitas vezes ficamos presos a situações infelizes na memória e não conseguimos nos libertar dessa situação, onde a mágoa prevalece, onde às vezes o sentimento de revide, de rancor, e o quanto que isso muitas vezes vai nos adoecer, vai dificultar nos livrarmos daquela memória, daquela lembrança daquela situação. Um outro conceito aqui estudado na reflexão de hoje é o conceito de perdão. E o dicionário vai nos dizer que perdão significa a remissão dos pecados, a ação de se livrar de uma culpa, de uma ofensa, de uma dívida. O perdão significa o indulto. E aí, ainda no Livro dos Espíritos, Kardec vai fazer o seguinte comentário: não disse Jesus também, amai os vossos inimigos? Ora, o amor por os nossos inimigos não é o contrário às nossas tendências naturais. E a inimizade não provém da ausência de simpatia entre os espíritos? E a resposta: sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e restituir bem por mal. Por este meio nos tornamos superiores, nos amadurecemos. E pela vingança nós estamos ainda aí presos em caminhos que não são positivos para a nossa evolução, para o nosso amadurecimento. E refletindo ainda sobre a possibilidade do auxílio mútuo, sobre a possibilidade de auxiliarmos, de sermos empáticos, solidários, nós trazemos aqui o conto O Auxílio Mútuo, de Neo Lúcio. Jesus ouvia os apóstolos em silêncio e comentou a seguinte história. Em zona montanhosa, através de região deserta, caminhavam dois velhos amigos, ambos enfermos, cada qual a defender-se quanto possível contra os golpes de ar gelado, quando foram surpreendidos por uma criança semi-morta na estrada, ao sabor da ventania de inverno. Um deles fixou o olhar, achando, e clamou irritadiço: eu não vou perder tempo. A hora exige cuidado para comigo mesmo, sigamos em frente. O outro, entretanto, piedoso,
considerou: eu vou salvar essa criança, é nosso irmão em humanidade. Ele pode morrer congelado aqui na estrada. O outro respondeu: eu não posso, disse endurecido. Sinto-me cansado, doente, esse desconhecido seria um peso insuportável. Temos frio e tempestade, precisamos ganhar a aldeia mais próxima sem perda de minutos. E foi embora, avançou diante das largas passadas. O outro, de bom sentimento, inclinou-se para o menino estendido, demorou alguns minutos e colocou-o paternalmente ao próprio peito, aconchegou-o no peito e foram caminhando pela estrada rumo à hospedaria do povoado. Com enorme surpresa, ele teve quando ele chegou na hospedaria com o menino e não encontrou o colega que foi sozinho na frente. E somente no dia seguinte, depois de muita procura, ele descobriu que o viajante que foi na frente sozinho estava sem vida num desvão do caminho alagado. E o que aconteceu? Aquele que estava sozinho, seguindo com pressa, não resistiu à onda de frio que estava muito gelada, muito forte, e ele caiu sem recursos, ficou na estrada congelado. Enquanto o companheiro que abaixou, pegou a criança, carregou no colo, o suave calor da criança que ele amparava junto ao seu próprio coração, forneceu calor para ele suficiente para ele conseguir vencer a estrada fria. Ele ajudou a criança e a criança o ajudou. Ele descobriu aí a sublimidade do auxílio mútuo. Ajudando o menino abandonado, ele ajudou a si mesmo. Avançando com sacrifício para ser útil a outra pessoa, ele conseguiu triunfar os percalços da sua estrada, alcançando a bênção da salvação recíproca. O quanto, que as mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem perante o Pai Supremo são as suas próprias obras. Aqueles que nós amparamos constituem o nosso sustentáculo. O coração que socorremos vai se converter agora ou mais tarde em recurso a nosso favor. Sigamos as palavras e os passos de Jesus, fazendo um bem incondicionalmente. Tenha uma boa noite, que Jesus ampare a todos nós. Termina aqui a palestra do Grupo Irmão Fritz. Boa noite.